Kinshasa. Olele, 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 Moriba Makasi. Olele, 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 Moriba Makasi. Olele, 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 Moriba Makasi. Olá, pessoal. Voltamos agora com a segunda parte da aula sobre as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Na primeira parte, nós conversamos um pouquinho sobre as características da população brasileira, né, considerando dados do IBGE, e um dado que eu acho que é importante a gente retomar é que 56% da população no Brasil atual ou se autodeclara, na verdade, né? O Brasil ele se pauta na autodeclaração, se autodeclara preto ou pardo, tá? Então, esse é um dado importante para que a gente retome aqui a nossa reflexão. Primeira coisa que a gente vai retomar é a questão da legislação em si, né? A Lei 10.639, inicialmente, foi promulgada em 9 de janeiro de 2003, e ela é um marco importante, pois ela altera a LDB de 1996 para incluir no currículo oficial da rede de ensino da educação básica a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Então, ele é um marco por quê? A LDB, Lei de Diretrizes e Bases, ou LDB também, né? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, criada em 1996, ela vai direcionar as ações educacionais do país. E, em 2003, a legislação 10.639, quando altera a LDB, ela dá visibilidade a todo aquele movimento negro, né, que reivindicava aí um olhar mais específico sobre os afrodescendentes, sobre a sua importância cultural, a importância de se resgatar a história desse povo, não só como descendentes de escravizados, mas como produtores de uma cultura e de manifestações muito específicas e muito ricas, né? Isso começa a ter um caráter oficial diante de uma legislação, tá? Anos depois, em 2008, precisamente, a gente tem aí a Lei 11.645, ela é de 10 de março de 2008, mais precisamente, e ela vem complementar a LDB no sentido de ampliar a obrigatoriedade da temática na escola sobre história e cultura afro-brasileira, ampliando também para a questão indígena. Então, a gente costuma dizer que ela é complementar à Lei 10.639, tá? Não é que uma extingue a outra, não. Mas ela vem complementar esse olhar que a escola precisa ter no seu currículo em práticas educacionais que se voltem a essa questão da cultura e da história afro-brasileira e indígena. Né? Só retomando, então, nossa atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela é de 1996, é a Lei 9.394, tá? E essa é a nossa terceira LDB. A primeira aconteceu em 1961, que é a Lei 4024, e a segunda, 1971, que é a 5692. Então, atualmente, a nossa LDB, ela tem avanços importantes, né? E vem sendo complementada aí, principalmente com as leis 10.639 e 11.645 que a gente está tratando aqui. Elas são leis pautadas na Constituição Federal, né? É importante a gente ter isso em vista. A Constituição Federal, ela já é inovadora no sentido de ter esse olhar para a pluralidade racial, étnico-racial que o Brasil apresenta, né? E tem, inclusive, o apelido de Constituição Cidadã, no sentido de garantir
que todos e todas, sem distinção, tenham acesso à cidadania, né? Acesso aos direitos, ao conhecimento, à saúde, à proteção do Estado, enfim, são as referências básicas aí da cidadania. No que se refere ao, vamos colocar, o que contribuiu também, né, para que as leis 10.639 e 11.645 tenham sido implementadas, a gente tem uma data importante em 2001, com o evento da Confederação de Durban, na África do Sul, tá? Essa confederação, ela reuniu representantes de vários países do mundo e ela tinha como lema: unidos contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e a intolerância. Então, nessa confederação foi cobrado, inclusive do Brasil, um posicionamento mais efetivo no sentido da formação social antirracista, né, contra a discriminação racial. Então, daí foi uma alavanca, né, um item a mais para levar à criação da Lei 10.639. Essas leis, elas são importantes, a princípio, para pensar na educação, mas elas também são importantes porque elas vão legitimar a luta dos povos afrodescendentes e indígenas por reconhecimento. Então, aquele apagamento, né, a ideia do apagamento da história, por exemplo, o Zumbi, né, durante décadas, né, séculos, o Zumbi foi apagado da história. Quem vai resgatar isso são os movimentos negros do início do século XX. Então, a ideia de se ter uma lei onde se orienta que a história dos afrodescendentes venha a ser trabalhada juntamente com a cultura, com as manifestações culturais, ela tem esse caráter também de resgate desse povo, né, desses ícones negros que foram apagados. E também temos o processo de branqueamento, né? Machado de Assis é um autor que passou por esse processo, né? Quem não leu Machado de Assis, mesmo que seja lá para o vestibular no ensino médio? Eu, particularmente, sou apaixonada pelos livros dele. E eu demorei um tempo para reconhecer que ele era um homem negro, né? Por quê? Porque não havia essa apresentação. Pelo contrário, as imagens que a gente tem é de um homem branco. Então, hoje, isso vem sendo revisto, né, mediante a essa necessidade de dar crédito, de fato, a essas pessoas. Carolina Maria de Jesus, uma autora brasileira conhecida mundialmente e que a gente pouco lê, na verdade, né? Também importante resgate aí, principalmente para quem está na educação, né? Professores, professoras, eu particularmente tenho atualmente desenvolvido um trabalho na escola em que eu trabalho, na rede municipal, resgatando Carolina Maria de Jesus, né? Seu texto, fazendo uma análise do contexto social e histórico daquela mulher. Vale a pena, acho que é um dos caminhos aí interessantes para a gente fazer jus a esses homens e mulheres negros que fazem parte da nossa história, que foram realmente ignorados por muito tempo, tá? Eu acho que a importância da educação no combate ao racismo, ela é clara, né? A educação, ela na escola é onde a gente convive com a diversidade, onde a gente tem acesso a ouvir o diferente, né? A ouvir e conhecer pessoas que pensam diferente da nossa formação. Mas é importante a gente ter também clareza, né, de que a legislação, no caso, tanto a 10.639 como a 11.645, apesar de estar voltada para a escola, ou seja, de ter uma importância fundamental para os educadores e necessita ter também uma formação específica para esses educadores, é importante a gente deixar claro que educador não é só aquele que está na escola. Quando eu estou no meio social, seja ele qual for,
eu também sou uma educadora, eu também sou uma educadora. Né? Então, aqui a gente tenta também valorizar a educação não formal. É importante a gente deixar claro também que a importância da educação não formal para a disseminação dessa história e desse resgate das culturas afro e dos povos originários. Então, todos nós, cada um de nós, dentro do nosso grupo social, dentro das nossas relações sociais, somos responsáveis por pensar, né, estratégias de educação antirracista. E principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, onde é uma informação, né, é um marco triste, mas nós estamos passando por um momento complicado, né, onde o racismo está sendo televisionado, né, onde pessoas estão sendo mortas e isso está sendo gravado e disseminado pelo mundo todo, né, e causando revolta, é claro, tem que causar, né? Mas e a sociedade brasileira? Será que a gente também tem o mesmo posicionamento de revolta com relação ao que acontece todos os dias em nossas vidas, que a gente presencia, né? Talvez você não viva isso. Eu, por exemplo, que me considero parda por uma questão de identidade histórica, eu não sofro os mesmos preconceitos de uma pessoa de pele escura. Né? Eu tenho que ter o respeito e ouvir e dar o protagonismo a essa pessoa que, infelizmente, passa por essa situação porque tem a pele escura. Né? Então, esse olhar para o racismo, né? A educação antirracista passa também por essa atenção ao outro, ouvir o relato e se colocar no lugar do outro, não no sentido de fazer a fala, né, do outro. Ele tem que se expor, ele tem que expor todas as suas angústias, mas eu tenho que também ter o meu posicionamento de ouvinte de combate a qualquer tipo de racismo e preconceito. E principalmente, né, voltando na questão das escolas, a gente precisa ter muita clareza da importância da escola na formação das novas gerações. A escola, ela precisa estar pautada numa educação de respeito à diversidade. E se isso não está acontecendo no ambiente escolar onde você está, ou voltando no ambiente social em que você está, é hora de agir, é hora da gente repensar e colocar em prática, né, um pouco dessa reflexão que a gente está fazendo aqui no momento. Aqui eu gostaria de deixar aqui também registrado, no que se refere à diversidade, né, que o Brasil apresenta. Nós temos hoje, segundo o IBGE, 3.400, perdão, segundo o IBGE não, segundo a Fundação Palmares. E também o IBGE com dados mais recentes. Mas a Fundação Palmares traz que nós temos 3.432 comunidades remanescentes dos quilombos, né, comunidades quilombolas. Atualmente, nós temos 274 línguas indígenas em todo o país e temos aproximadamente 890 mil indígenas divididos em 305 etnias. Então, são dados aí para a gente estar atento a eles. E, diferentemente do que muita gente pensa, né, ou do que se fala muito, com muita tranquilidade, a população indígena está totalmente dizimada. Nós temos dados que desde 1990 a população indígena cresceu mais de 150%. Né? Então, quer dizer, por mais que eles tenham sofrido, por mais que eles tenham aí ainda uma situação muito triste em relação às suas necessidades básicas, né? Ainda há uma resistência muito importante aí que faz com que esse grupo venha a crescer, o que é uma informação importante para nós. Ou seja, como educadores e educadoras, nós temos a obrigação de colocar essas leis em prática, pois grande parte dos negros e dos indígenas ainda sofrem com a discriminação e o preconceito.
sofrendo a desvalorização da sua história e de suas representações culturais, principalmente no que se refere à religião, vestimenta e até aparência física, como a gente bem conhece, né? Esse é o recado que eu queria passar para vocês com esta aula. E agora eu vou fazer um comentário rápido aí sobre as atividades que vocês precisam entregar, tá? A primeira delas vai ser uma produção textual. E para embasar um pouquinho essa produção, vocês vão escrever aí depois um artigo. O que eu trago para vocês? Um convite para vocês lerem um artigo meu da revista Contemporartes. Vou deixar disponibilizado aqui para vocês o link, tá? Depois, a sugestão é que, com base nessa leitura, vocês façam uma pesquisa. Eu sugiro, inclusive, usar o Google Formulário, que ele é simples. Tem até um modelinho que eu vou deixar também para vocês perguntarem, pode ser para os colegas de trabalho, pode ser por alunos, se você trabalha em escola, ou parentes, enfim, quantas personalidades negras eles conhecem? De quais áreas? Né? Se nós temos mais de 50% dessa população brasileira atual afrodescendente, onde estão essas pessoas? Será que as pessoas conhecem, têm acesso? É um pouco dessa problemática que eu trago aí nesse artigo para vocês, tá? E aí, então, eu sugiro, é uma sugestão, para que vocês façam um formulário aí de pesquisa e com dados dessa pesquisa, vocês escrevam um artigo de, no máximo, 3 laudas, expondo os dados obtidos, tá? Essa é uma primeira atividade. E a segunda atividade é uma questão prática, né? Uma prática pedagógica. A sugestão que a gente tem é que você produza um vídeo de até 5 minutos em que você apresente algum material didático produzido por um autor ou autora negra, tá? Pode ser da literatura infantil ou pode ser de outra área, vocês têm liberdade para escolher, bom? Tem aí um link de um videozinho que eu acho que vale a pena vocês assistirem como referência para a produção do seu próprio vídeo. Não esqueça, por favor, de gravar para que a gente possa ter acesso depois, tá ok? Agradeço muito a atenção de todos vocês. Estou disponível no e-mail professorasilmarleila@gmail.com. Até a próxima. Ohé, piroguier, prends tes rames et pousse l'eau des